Nós estamos de volta nesse bloco para falar do uso de medicamentos na oncologia e aqui, principalmente focando nos medicamentos para o tratamento do câncer de mama. Aproveite para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Wesley Pereira Andrade, ele é cirurgião oncologista e mastologista também. Doutor, sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Para mim é uma honra e um prazer imenso estar de volta nessa casa. Doutor, eu sei que você traz novidades, né? Mas para começar esse bate-papo, quando a gente fala do câncer de mama, eu sempre gosto de partir desse ponto, porque parece que câncer de mama é uma coisa só. Então, a primeira coisa que a gente deve saber, então, mesmo ao falar sobre isso, assim, em rodas de conversa, falar de prevenção e de cuidados, de exame, é que tem vários tipos de câncer de mama. E tão importante quanto saber que é um câncer de mama é saber que tipo de câncer de mama, é isso? Perfeitamente. Então, saber o nome e o sobrenome do câncer de mama é a chave para entendermos quais são os medicamentos que agem bloqueando esse processo replicativo celular. E nessa linha vamos ter os principais sobrenomes, que é o que direciona o tratamento, é saber que o câncer de mama pode ser hormonal, que nós chamamos tecnicamente de luminal, hormonal é igual luminal, o HER2 enriquecido e o triplo negativo. Sendo que esse hormonal ele pode combinar com o HER2. A gente fala luminal híbrido ou hormonal híbrido, que é o hormonal com o HER2. E se a gente entende isso daí, ou seja, essas substâncias, o hormônio, o HER2, aceleram o câncer. Se eu tenho esse princípio que algumas coisas aceleram, vou dar medicamentos que bloqueiam esse processo replicativo. E aí você deu 3 nomes aí, então 3 sobrenomes, né? 3 tipos. Perfeitamente. Desses 3, daria para dizer, e leigo, eu sempre gosto de saber isso, né? Qual que é mais difícil, qual que é mais grave? Tem isso? Tem. Então, o mais complexo de se tratar em relação à agressividade é o triplo negativo. Então, ele é negativo para receptor de estrógeno, receptor de progesterona e o HER2. Quando a gente faz uma biópsia de mama, vai ter lá carcinoma invasivo e a gente vai testar esses receptores. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2. Ele é negativo para estrógeno, negativo para progesterona, negativo para HER2. Então, ele é triplamente negativo. Então, esse triplo negativo, ele não tem assim, um alvo muito definido para eu dar um medicamento que bloqueie algo que o acione diretamente, que nós chamamos como drivers em oncologia. Então, eu tenho que dar uma quimioterapia de extermínio, a quimioterapia genérica para poder atacar este tumor. E a quimioterapia, olha que interessante, como que a quimioterapia ela age? A quimioterapia convencional ela é uma terapia de extermínio. Ela age matando células em replicação. Câncer está em alto processo replicativo, bem como células do cabelo, células do intestino. Então, se eu dou a quimioterapia para matar o câncer, ela vai estar também prejudicando a proliferação do couro cabeludo, vai estar prejudicando a proliferação celular do intestino, que vai levar à queda de cabelo, à diarreia, à redução da absorção. Então, essa é a quimioterapia genérica, mais comum que nós temos. Que é a visão que a gente tem da quimioterapia, né? Perfeitamente. Então, quando a gente pensa em quimioterapia, a gente pensa num medicamento que vai agir nas células do mal, mas também vai prejudicar as células que estavam ali quietinhas, só fazem bem, não tem mal nenhum, né? Então, acabam debilitando um pouquinho a pessoa, cai cabelo, tudo isso. Então, gera um pouquinho mais de transtorno, mas também tem tratamento para o triplo negativo. Exatamente, tem muito tratamento. Então, tem a quimioterapia padrão e hoje em dia nós temos a oportunidade de fazer a imunoterapia para quando se preenche alguns critérios técnicos, porque olha que interessante, esse triplo negativo, ele tem algumas alterações que o tornam mais perceptíveis ao sistema imune. Então, nossas células de defesa, elas destroem câncer e destroem células pré-cancerígenas. Um câncer ele se forma quando essa célula cancerígena ou pré-cancerígena ela adquire uma mutação que a camufla do nosso sistema imune. O câncer ele veio para matar, roubar e destruir, parafraseando a Bíblia aqui. Então ele tem artimanhas que ele consegue driblar o nosso sistema imune. Alguns medicamentos a gente consegue reativar esse sistema imune para brigar contra esse câncer triplo negativo. Então como que funciona a imunoterapia?
enquanto eu falei que a quimioterapia vai e age diretamente matando a célula tumoral, a imunoterapia, a gente dá um medicamento para estimular o nosso sistema imune a brigar contra o câncer. Então, eu dou a quimioterapia agora, a quimioterapia funciona nesse momento. A imunoterapia não, eu dou a imunoterapia agora, ela vai estimular o nosso sistema imune, daqui a 2, 3, 4 semanas, nosso sistema imune vai estar mais aquecido, mais estimulado, aí brigar contra esse câncer de mama triplo negativo. Entretanto, também tem a parte ruim da imunoterapia. Como eu estou estimulando o meu sistema imune, eu posso ter inflamações não esperadas habitualmente, ou melhor, não desejadas habitualmente. Então, posso ter inflamação do pulmão, que nós chamamos de pneumonite, inflamação do rim, que é uma nefrite, inflamação da meninge, que é uma meningite, inflamação do olho, que é uma uveíte. Então, quando o meu sistema imune está muito descontrolado, ele pode atacar as nossas próprias células boas também e levar a alguns casos que a gente precisa bloquear a administração desse medicamento ou às vezes até suspender. Em casos graves, por exemplo, de pneumonite ou em caso grave de uma alteração renal, às vezes pode ter risco de perder a função do rim, perder o rim. A gente precisa bloquear esse tratamento porque o sistema imune ficou hiperaquecido e está, além de matar as células malignas, está também atingindo nossas células boas, nossas funções vitais. Também para traçar esse tratamento, você tem que saber o estadiamento desse câncer? Perfeitamente. Então, o que é o estadiamento? É entender qual que é o volume de doença no corpo do paciente. Então, eu falei inicialmente que para o triplo negativo, eu só dou a imunoterapia a partir de um determinado volume de doença, que nós falamos que é acima de 2 centímetros de tumor na mama, ou se tem algum gânglio comprometido na axila, ou se eventualmente já tem doença sistêmica, doença metastática e preenche alguns outros critérios. Então, isso é o estadiamento. O estadiamento é entender o volume de doença de um indivíduo. Então, pode ser um estadiamento inicial, tumor bem localizado na axila, tumor bem localizado na mama. Um estadiamento intermediário, está na mama e está na axila. E um estadiamento clínico metastático já saiu da mama e da axila, está no pulmão, no cérebro, no osso. A grosso modo, nós poderíamos dividir dessa forma. Quando tem metástase, tem tratamento do mesmo jeito? Tem tratamento. A gente poderia falar que a metástase, de uma forma mais técnica, ela poderia ser uma metástase regional, que é na axila, é curável. Ou ele pode ser uma metástase sistêmica, que caiu no sangue e disseminou, foi para o cérebro, para o osso. Neste sentido, as chances de cura são muito baixas. Existem alguns casos, alguns relatos de casos nesse sentido, mas em geral, quando a doença já se espalhou para outros locais, o foco fundamental é controlar a doença para aumentar o máximo possível a vida do paciente com qualidade. E é o que hoje vocês chamam de cronificar a doença. Perfeitamente, você foi precisa no termo. Então, a gente tenta cronificar a doença como uma diabetes grave, uma doença cardíaca mais grave. Então, a gente tenta cronificar tumores também. Estando assim, sob controle, ainda que não tenha cura, porque se a gente pensar muito, a doença não tem cura, né? Pensando dessa forma, você vai trabalhar de maneira que a pessoa não vai morrer disso. Esse é o foco, mas, como eu falei anteriormente, o tumor veio também para matar, roubar e destruir. Ele vai adquirir algum grau de mutação para driblar aquela medicação que, nesse momento, está controlando ela. Esse que é o desafio da oncologia, porque a célula tumoral ela não fica quieta. Ela quer crescer e adquire cada vez mais mutações que vai ficar resistente àquele medicamento. A gente bate na tecla hoje dos exames, da prevenção, no sentido de fazer diagnóstico precoce, né? Ainda assim, tem muito caso já metastático e que pegou mais tardiamente, durante a pandemia, quando a pandemia se alongou mais do que a gente imaginava, né? O principal ponto dos profissionais que trabalhavam diretamente com câncer era que a gente ainda ia ter essa repercussão. A gente está vendo essa repercussão hoje de casos que lá em 2020 perderam o timing de fazer o exame. Aí não fizeram em 2020, não fizeram em 2021, talvez não fizeram em 2022, né? E estão voltando agora. A gente pode ainda ver essa repercussão? Já chegou isso até você? Sim, então, principalmente no ano passado, nós tivemos um caso de diagnósticos represados muito grande. Então, nós pegamos pacientes mais com tumores avançados e com tumores metastáticos. Então, isso foi uma realidade. Esse ano já está meio que entrando em equilíbrio, já como era meio pré-pandemia, principalmente no sistema
privado, onde as pacientes têm mais acesso, mas no SUS ainda temos esse gargalo ainda. Então, tem muita doença represada ainda no sistema público de saúde que tem chegado em fases mais avançadas, infelizmente. Tem chamado também muito a atenção, né, o aumento aí da prevalência do câncer de mama em mulheres mais jovens, em mulheres em que ainda não estão contempladas ou ainda não é mandatório que se faça a mamografia, que é o principal exame de diagnóstico do câncer de mama. Perfeitamente. Então, classicamente, rastreamento mamográfico para a população em geral, que é a população de baixo risco, de 40 anos para cima. Quando tem um histórico familiar muito importante, ou quando tem mutações, sabidamente como a Angelina Jolie, né, que tinha a mutação do BRCA, começa-se muito mais precoce. Entretanto, de acordo à mudança comportamental da população, alguns fatores genéticos têm levado a mulher a menstruar mais cedo. Então, começa a se produzir hormônio mais cedo. O hormônio é o principal fator de risco para se ter câncer de mama associado ao envelhecimento. Então, a exposição a ciclos ovulatórios, aquele estrógeno estimula a proliferação celular, que é na linha dos tumores hormonais, que equivale a 65%, 70% dos cânceres de mama são hormonais. Então, não ficar grávida, não amamentar, somado a não fazer atividade física, alimentação ruim, sedentarismo, tudo isso, de uma forma agregada, vai colocando um peso maior na linha carcinogênica e aumentando, então, o risco de ter câncer em uma fase mais precoce ainda. Então, a gente tem pegado cada vez mais pacientes mais jovens com câncer de mama. Assim como câncer de intestino também. Câncer de intestino, só para a gente fazer um paralelo. Colonoscopia era 50 mais. Hoje é 45 anos de idade, começa a se fazer a colonoscopia, porque câncer de intestino também teve uma precocidade do seu diagnóstico. Na questão da mama, ainda só para puxar esse ganchinho, né? Tem muito a questão de, não adianta fazer mamografia mais cedo, porque a mama é muito densa. Até, acho que numa ocasião você já explicou essa questão da densidade da mama aqui, então que ela tem mais tecido glandular, é menos gorduroso, depois é que tem essa lipossubstituição, né? Mas hoje até se você vai fazer um exame de mamografia antes dos 40, o médico já estranha. Quem vai fazer a mamografia, o técnico, ou quem vai fazer qualquer tipo de abordagem, falando, mas tem alguma indicação, família? É como se você tivesse que justificar, mesmo tendo acesso, mesmo sendo particular, né? Não valeria, não tem nada em estudo para reduzir isso e, tendo a oportunidade, realmente os 40 anos marcam essa lipossubstituição que vai ficar mais fácil de enxergar essa imagem na mamografia, doutor? Então, 40 anos é uma idade de referência, mas acaba que muitas vezes a gente tem até mulheres mais velhas com a mama densa ainda, principalmente aquelas que estão utilizando algum tipo de reposição hormonal ou estão utilizando algum tipo de implante, está na moda usar implante de testosterona, implante de outros medicamentos, de estrógeno, enfim, isso acaba aumentando a densidade mamária. Então, como referência, 40, mas tem mulheres mais velhas que ainda continuam com mama densa, que a mamografia é limitante, a gente precisa complementar com ultrassom. Da mesma forma, também tem mulheres mais jovens que vão ter a mama mais lipossubstituída. Então, o importante, como método, como rastreamento populacional, é impossível rastrear a população toda. Perfeito. O médico tem que ter a expertise de entender para aquela paciente na sua frente, em específico, se ela tem um maior risco de se ter câncer, para ele começar mais precocemente. Ele vai ter que lançar mão de outras modalidades, quando ele acha que tem maior risco, que é a ressonância magnética e a ultrassonografia mamária, para populações e para casos em específicos. Muito legal. Vamos de perguntinha do público? Através do WhatsApp, você participa desse bate-papo. A pergunta é da Franciana, do Ceará. Para saber se é câncer, achando um nódulo, ele é dolorido ou fica apenas em um só lugar, sem se mover para outro lugar do corpo? Então, para saber se é câncer, ela achou um nódulo. Ele é dolorido, fica apenas em um lugar, sem se mover para o outro lugar do corpo? Então, câncer em geral, na sua fase inicial, ele não dói. A maioria dos nódulos dolorosos, eles são nódulos benignos, fundamentalmente lesões císticas que crescem de uma forma acelerada, que é por retenção de líquido. Então, cisto é uma bolinha de água.
A água junta-se muito rapidamente em um cisto. Então, ele tem alteração hormonal de acordo ao ciclo da mulher. Então, não tinha um nódulo ontem, hoje tem, está doloroso. Então, em geral, isso é um cisto. Mas não tem como a mulher, por si só, ela julgar isso daí, não. Dá para ela ficar um pouco mais tranquila, mas não abstém de ela ir no médico procurar, porque só o médico vai ter expertise de falar se aquilo tem algum grau de suspeita. Câncer na sua fase mais avançada ou quando ele está machucando a pele, ele pode doer também. Então, não é uma regra geral, né, que o câncer não vai doer. Em geral, vai doer nas fases mais avançadas, mas pode doer mais precocemente se estiver pegando algum nervinho na região próximo da pele, por exemplo. A gente não pode perder de vista os exames periódicos, né? A gente não Exatamente. pode perder de vista. Ah, não tenho idade, ainda o médico não recomendou fazer a mamografia. Então, faz ultrassom de mama. Então, muitos médicos pedem ultrassom de mama a cada vez que você vai ao ginecologista. Se você vai a cada ano, às vezes você faz sua rotina um pouquinho mais espaçada, 1 ano e meio, né? Mulheres mais jovens. Quando ele julgar necessário, ele vai te pedir. A gente não pode perder esse contato, na verdade, né? Porque no próprio consultório, a gente faz o autoexame e a gente conhece a nossa mama. Né? Se houver ali alguma diferença, é motivo para buscar o profissional. Mas ele também faz um exame, né? Sim. E o médico tem ali as mãos mais treinadas para essa averiguação, né? Exatamente, exatamente. Aí, voltando um pouquinho aqui na questão dos tratamentos, então a gente falou do triplo negativo, Isso. agora vamos falar do HER2 positivo. Já o HER2, ele tem uma proteína aceleradora, que é a proteína HER2. Então, se eu dou um anti-HER2 para esse tumor, eu bloqueio a proliferação celular. E olha que interessante, enquanto a quimioterapia é uma terapia de extermínio, mata o que é bom, mata o que é ruim, quando eu dou um tratamento chamado anti-HER2, é uma terapia-alvo. Ele vai diretamente na célula anti-HER2, bloqueando aquele processo. Então, praticamente, numa terapia-alvo, ela quase não tem efeito colateral, porque ela age praticamente na célula tumoral que expressa o HER2. Então, a paciente que está puramente um tratamento anti-HER2 de manutenção, ela não vai ter enjoo, não vai ter queda de cabelo, né? Uma fase do tratamento do paciente que tem câncer HER2, eu tenho que dar uma quimioterapia com a droga anti-HER2, que é a parte de terapia-alvo. Mas a gente permanece isso daí por mais um tempo. E na fase puramente do anti-HER2, os efeitos colaterais são ínfimos. E de quanto em quanto tempo faz essa quimio? A quimioterapia a cada 21 dias. E o tratamento anti-HER2 também a cada 21 dias também. A terapia-alvo se mantém, em geral, a cada 21 dias. Tá. E tem que seguir esse protocolo. Então, a pessoa tem que estar bem. Você falou, no outro caso do triplo negativo, você falou de uma imunoterapia. E aí lembra a gente de manter o sistema imunológico bom, né? Perfeito. Que acaba dando uma debilitada. Só o simples fato de ter o diagnóstico do câncer já é algo que, de repente, a alimentação fica comprometida, né? Dá uma tristeza, dá aquele baque. Precisa ter o sistema imunológico funcionando bem para que esse protocolo seja seguido aí da terapia-alvo, da imunoterapia, do anti-HER2. Sim, perfeitamente. Então, tudo contribui no sentido de você fazer prática de atividade física, ter uma alimentação regular. Então, isso te fortalece, né? Dá para dizer quanto tempo de tratamento? E aqui a gente não falou nenhuma vez ainda de cirurgia. Depois você me pontua em que momento entra a cirurgia, se é necessário, se é antes, se é depois. Perfeito. Dá para estimar mais ou menos um tempo para esses 3 sobrenomes que você deu? Tempo de tratamento, assim, ativo, que tem que ir no hospital, tem que tomar ali a medicação? Perfeito. Eu vou comentar um pouquinho então, na parte do tumor hormonal e na sequência eu coloco mais ou menos os tempos aqui. Tá bom. E por fim, o mais comum é o hormonal. Então, o estrógeno e a progesterona são os hormônios produzidos pela mulher. Eles estimulam a maioria dos cânceres de mama. 65%, 70% são tumores hormonais. E se o hormônio é o estimulante, eu tenho que retirar ou reduzir este hormônio da mulher. Quando a mulher ela está na fase pós-menopausal, eu vou ter a oportunidade de dar um remédio chamado tamoxifeno ou uma outra caixa de inibidor de aromatase, que tem o anastrozol como mais frequente. O tamoxifeno ele é um bloqueador do estrógeno. Então, a mulher tem estrógeno no corpo dela e o tamoxifeno bloqueia que esse estrógeno chegue na célula. Já o outro, chamado inibidor de aromatase, ele bloqueia a formação do estrógeno. Aí você vai perguntar, a mulher está na menopausa, como é que ela tem estrógeno? A mulher produz estrógeno ao longo da sua vida pelo ovário, fundamentalmente, quando ela está na menopausa, através da gordura. Então, antes da menopausa, ovário e tecido celular subcutâneo, gordura. Depois da menopausa, só gordura.
Então, quando eu trato uma mulher na pós-menopausa, é um pouco mais fácil de gerenciamento porque ela já não tem a produção hormonal. Então, eu posso dar o tamoxifeno ou posso dar o inibidor de aromatase. Na mulher que está na pré-menopausa, aí eu vou ter a opção de dar para ela o tamoxifeno ou de induzir a menopausa para ela. E eu posso induzir a menopausa com medicamento. Então, para a mulher na pré-menopausa, é mais duro o tratamento, porque além de dar um medicamento, muitas vezes, quando o tumor é de maior risco, eu tenho que colocá-la na menopausa. Então, eu vou estar fazendo uma privação hormonal muito mais importante. Então, ela vai ficar muito mais sintomática, através de alterações do humor, alteração da qualidade do sono, secura vaginal, irritabilidade, o que acaba tendo uma piora da qualidade de vida durante esse tratamento com os inibidores de aromatase na fase da pré-menopausa. Então, dito isso, a gente vai ter algumas estratégias de tratamento. Então, tumores hormonais, são tumores menos agressivos, os pacientes vão curar mais. Quimioterapia é menos, vai ter casos que vai precisar de quimioterapia, mas é menos importante. E o tratamento mais importante é a hormonioterapia. A hormonioterapia tem um efeito biológico anti-hormonal. Se o hormônio estimula, eu dou um anti-hormônio para bloquear o processo. Essa hormonioterapia vai durar de 5 a 10 anos, a depender do estadiamento, a depender da carga tumoral, a depender do risco que ela tem. Tumores HER2 positivos. Então, eu falei que tem um HER2 hormonal e tem um HER2 puro. Então, vamos pegar como exemplo aqui agora só o HER2 puro, que não tem a parte hormonal. A gente vai tratar essa paciente. Quando o tumor tem algumas características, quando o tumor tem mais do que 2 centímetros ou tem gânglio positivo, às vezes eu começo a dar uma quimioterapia antes para reduzir o tamanho da lesão e para possibilitar, se a lesão não morreu completamente com a quimioterapia e com a terapia alvo anti-HER2, se ele não morreu completamente, e eu vou saber isso na minha cirurgia, eu tenho que dar um outro tipo de medicamento para potencializar a cura, um outro tipo de anti-HER2. Então, eu bato 2 vezes no bandido. Eu bato com o primeiro anti-HER2, ele está lá agonizando, mas não morreu completamente, eu bato nele depois com outro anti-HER2. E esse tratamento aí vai durar em torno de 1 ano do início, né? Então, de quando começou a quimioterapia até o final, 1 ano e meio, a depender do caso. E no triplo negativo, a gente vai começar, na maioria dos pacientes que tem triplo negativo hoje, a gente começa com a quimioimunoterapia antes, né? E esse tratamento vai durar em torno de 6 meses antes da cirurgia e depois vai ter uma manutenção de 1 ano, mais ou menos, com tratamento adicional de imunoterapia, né? Então, seria mais ou menos essa a regra, essa conta aí. Vocês, quando a gente fala de câncer, vocês costumam falar 5 anos. Vocês dão esse número aí, que é para uma atenção maior, tem mais chance de recidiva nesse período, é isso? Perfeitamente. Então, esse tempo mágico de 5 anos, a gente usa essa palavra mágica de 5 anos, é de maior atenção. Não quer dizer que você vai estar em tratamento por 5 anos para o triplo negativo ou para o HER2, né? E, da mesma forma, da hormonioterapia tem casos de 5, de 10 anos de tratamento ativo. Não quer dizer que também que o anti-HER2 tratou lá por 1 ano, lá você está desprotegido. O tratamento padrão é aquele. Para o triplo negativo, tratou 1 ano, completou o tratamento, não quer dizer que você está desprotegida. Você tratou da melhor forma que tem e, a depender do estadiamento, tem uma altíssima chance de ficar curada. Mas a gente fica mais de olho nesses primeiros 5 anos. E tem uma variação. O tumor triplo negativo, por exemplo, quando reincide, ele reincide nos primeiros 2 anos. Então, a barreira do triplo negativo, tá bom. Como ele é mais agressivo, então se ele tiver que dar as caras assim, como uma metástase, ele vai dar em tese nos primeiros 2 anos. Como o HER2 também, que são tumores mais acelerados. Pode ser que a cirurgia não seja necessária? Ainda hoje, a cirurgia é a principal modalidade que cura o paciente. Tá. O resto do tratamento é complementar, é adjuvante, é de ajuda. Se você tiver que escolher uma única arma para bater no tumor, é a cirurgia. A cirurgia. A cirurgia, assim, a grosso modo, vai resolver 80% do problema. O remédio vai estar complementando esses 20% para aumentar essa proteção, né? Mas quando a gente começa com a quimioterapia antes da cirurgia, que chama quimioterapia neoadjuvante, mesmo que suma a lesão, a gente precisa provar que microscopicamente não tem. Talvez no futuro, para esses tumores HER2 positivos, como tem uma resposta muito grande, talvez a gente deixe de operar. Ainda hoje precisa operar, mas se tiver algum tipo de tumor que brevemente seja não cirúrgico, mais seria esse subtipo HER2.
A gente sabe que a Angelina Jolie fez a cirurgia ali profilática por conta de exame genético. Perfeitamente. Para quem está tratando câncer, e aí parte do tratamento vai ser cirúrgico, como o doutor comentou aqui. Pode ser uma conversa fazer a retirada de todo esse material da mama? Sim, então para quem tem a mutação genética, é uma conversa, não é obrigatório em se tendo a mutação do BRCA tirar as mamas, mas tem essa conversa dessa possibilidade. Inclusive, falando em questão de medicamento, existe um outro medicamento para quem tem essa mutação específica, chama olaparib. São medicamentos também mais na linha de alvo de terapia mais direcionada, que permite que o paciente tenha a mutação genética do BRCA se beneficie de um outro medicamento, né, esse olaparib, que inibe uma enzima responsável pelo ciclo celular também. Mas não é mandatório fazer o exame genético? O exame genético hoje ele tem algumas indicações. Então, todo paciente com tumor triplo negativo abaixo de 60 anos de idade tem indicação de fazer, né? E quando se preenche alguns critérios, quando tem muitos casos de agregação na família, a mãe teve, a irmã teve, quando teve casos de câncer de ovário na família, então ovário casa com mama, homens com câncer de próstata, com Gleason, que é um subtipo, um sobrenome do câncer de próstata, muito alto, se faz uma associação também, então tem indicação. E a seguradora de saúde paga quando tem indicação formal técnica, né? Legal. Vamos de perguntinha do público? Vamos saber o que chega para nós? Já falo mais dos medicamentos. Pergunta da Ângela, do Rio de Janeiro. A mulher, após os 70 anos, não faz mais mamografia? Como se cuidar preventivamente? Obrigada, Ângela. Então, essa é uma pergunta que tem a ver com a perspectiva de vida da pessoa. Então, do ponto de vista epidemiológico, quando o SUS e o INCA vai normatizar isso daí, começa em torno dos 40, acaba em torno de 70, porque você tem uma longevidade estimada da população feminina em torno de 78 anos, mais ou menos. Entretanto, do ponto de vista pessoal, quando a pessoa chega com 70, a gente fala tá jogando bola, tá ótima, tem uma perspectiva de viver muito mais anos, ela tem uma idade biológica muito menor do que a idade cronológica, a gente pode pedir sim a mamografia. Então, quando a gente estima que ela tem uma longevidade grande ainda, está bem indicado. Legal. Sempre lembrando que essas regras, elas vêm para atender ao maior número de pessoas, né? Sim. Então, pode ser que haja diferença, assim, nesse atendimento, quando ele é público e privado, né? Também. Exatamente. Remédio via oral, para uma fase de manutenção, pode ser utilizado? É amplamente utilizado? É amplamente utilizado no cenário de câncer de mama porque a maioria dos tumores que eu falei são hormonais. E os anti-hormônios, na sua imensa maioria, são via oral. Então, câncer de mama hormonal, a paciente vai tomar um comprimido por dia por 5 a 10 anos de forma complementar. Para o HER2 puro, é tudo injetável, pode ser injeção via endovenosa ou no subcutâneo, que é bem prático hoje em dia. E para o triplo negativo, a maioria é endovenosa, mas tem um tipo de manutenção para aquele caso que, por exemplo, fez a quimioterapia antes, não respondeu completamente, tinha tumor residual na minha cirurgia, ela pode tomar um comprimido que chama Xeloda, capecitabina, por 6 meses. Então, existe também para o triplo negativo um tipo de comprimido para alguns casos também. Você falou de 5 a 10 anos. Da O que vai mandar? Como é que você vai saber se vai fazer por um período mais curto ou um período mais alongado? É o estadiamento, ou seja, aquilo que a gente conversou antes, é o volume de doença que o paciente tem. Então, dependendo do volume de doença que o paciente tem, eu vou estimar que o risco é maior ou menor de ele ter uma recorrência ao longo da vida. Então, a gente fala que o paciente é de baixo risco ou de alto risco. Então, o paciente de baixo risco, tumores pequenos, axila negativo, não, gânglio sentinela negativo, eu consigo entender que essa paciente é uma paciente de bom prognóstico, de baixo risco clínico de recorrência. Então, eu poderia pegar mais leve, dando 5 anos e preferindo o tamoxifeno. Paciente de maior risco, eles vão tomar de 7 a 10 anos e às vezes eu vou ter que pegar mais pesado, bater mais forte no bandido, dando o inibidor de aromatase, que é um tratamento também oral, hormonioterapia também, mas é mais dura para paciente. E aí, a gente está vivendo cada vez mais, e hoje fala-se muito da terapia de reposição hormonal e de como isso poderia dar qualidade de vida para as mulheres e tal. Como é que você instrui suas pacientes
que tiveram câncer de mama, está contraindicado a fazer terapia de reposição hormonal? Essa é uma ótima pergunta. Então, formalmente está contraindicado qualquer tipo de reposição hormonal sexual feminina. Por exemplo, a reposição hormonal para tireoide. Não tem nada a ver. Perfeito, Não tem relação. Tá. É a terapia de reposição hormonal sexual feminina, como a gente usa esse termo de cá. Então, ela não pode mais tomar estrógeno, progesterona e nem testosterona, porque a testosterona ela é convertida a estrógeno. Então, se um homem toma testosterona para ficar forte, ele vai ter peitinho, porque o testosterona vai virar estrógeno. Tá. Se a mulher está tomando estrógeno fora do cenário de câncer de mama, se ela está tomando testosterona fora do cenário de câncer de mama, ela vai ter mais estrógeno. No cenário de câncer de mama, às vezes a paciente coloca o chip da beleza tal, e não conta para o médico, operou, aquilo está sendo convertido em estrógeno e prejudica aqueles medicamentos orais. Inclusive o inibidor da aromatase, que é o que eu falei anteriormente, para quem está com o chip da beleza lá, ele não vai ter função. Então, às vezes, a gente pega algumas pacientes que omitiram do médico ou alguma circunstância não teve essa conversa franca com o médico, e ela vai estar, às vezes, tomando um medicamento que não vai ter um efeito adequado porque ela está sob um estímulo de um hormônio implantado nela, liberando ainda ao longo do tempo. Não é brincadeira, tem que fazer tudo direitinho. Quando faz a cirurgia, hoje há a possibilidade de fazer no mesmo tempo cirúrgico a reconstrução mamária. E como é que é isso na tua prática? Porque eu sei que tem médico que prefere fazer num segundo tempo, às vezes paciente que também não quer fazer no mesmo ato. Como é isso hoje para você? Então, a reconstrução mamária imediata é a regra oncológica e a regra prática mesmo. Porque é raro a gente ter hoje um tumor que, do ponto de vista oncológico, contraindique. Ou seja, tumores muito grandes, comprometimento da pele muito difuso, então isso é incomum. Então, a grande maioria das pacientes hoje vão ter a cirurgia oncológica mamária, ainda que seja um quadrante, associada a uma reconstrução da mama doente e uma simetrização da mama oposta. Mesmo aquelas que precisam tirar a mama, fazer uma mastectomia, é extremamente desejável que se faça uma reconstrução mamária imediata. A maioria das reconstruções vão estar sendo feitas com pró de silicone e também é feito também um alinhamento da outra mama. Então, a rigor, a gente faz isso no mesmo momento cirúrgico do tratamento oncológico. Nesse sentido, deve haver um cuidado especial, porque a gente sabe que cirurgias da mama, especialmente aquelas que têm a cicatriz em T, a gente já tem a junção ali de tecidos que a localização já não ajuda. Em pessoas saudáveis. Para quem está tratando câncer e está tomando um monte de remédio, a cicatrização pode ficar dificultada, é um cuidado especial? Pode sim. Então, a gente vai ter um risco maior de ter complicações, fundamentalmente naquelas pacientes que vieram de tratamentos neoadjuvantes, ou seja, fez a quimioterapia antes, então a gente tem que respeitar um certo intervalo de tempo da última quimioterapia, ver a questão nutricional do paciente, entender quanto tempo ela tem para começar a radioterapia, que é muito comum, radioterapia após as cirurgias, na perspectiva de manter tudo muito bem alinhado e não prejudicar a parte oncológica e ofertar concomitantemente o melhor tratamento reconstrutivo oncoplástico, que é o que nós fazemos de forma assim, muito frequente. Então, dá para fazer tudo de uma forma muito organizada, mas precisa de uma grande expertise médica, cirúrgica, para entender os melhores momentos para se ofertar e fazer cada coisa no seu tempo. E esse tempo é justo, dá para fazer tudo, mas o tempo é bem justo, então a gente trabalha de uma forma muito dinâmica para manter esses prazos oncológicos e tentar ofertar um melhor resultado oncológico e cosmético no mesmo ato cirúrgico. Ai, doutora, eu adoro te receber aqui. Vou deixar o contato. O Instagram, @dr.wesleyAndrade, @doutor.wesleyAndrade. O WhatsApp é 11 968 12 2137. Tem também o 11 2384 4000. O site é doutorwesleyandrade.com.br. Doutor, volte sempre. Adoro te receber. Foi um prazer imenso e estamos chegando no final de ano aí. Boas festas. Boas festas aí a todos os nossos telespectadores. Obrigada, doutor, para você também. Volte sempre. Obrigada a você que escolheu ficar aqui coladinho conosco. Te vejo amanhã. Tchau.